Uma grande honra, um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Nós vamos gravar essa reunião, tá? É interessante, vai ficar um material aí bem legal, bacana, disponível para todo mundo poder assistir depois. Acredito que o dia de hoje vai ser bem produtivo aí para o nosso turismo paulista e também para alguns outros estados que estão pensando em implantar algum tipo de ranqueamento, né, nos seus estados. A experiência do estado de São Paulo pode ser uma boa baliza aí para os próximos outros estados desenvolverem, né, um programa de ranqueamento. Então temos aqui grandes feras, né, grandes feras aqui do nosso turismo. O Lebraga já entrou. Se o Lebraga estiver aí, puder abrir o microfone e dar um oi, só para Bom ver se dia, ele meu está aí. amigo. Me Opa, ouvem bem? bom dia, te ouço Prazer super estar com bem. vocês. Que honra ter você aqui, Lê, ter todos aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Eu não sei se vocês estão vendo o orador em cima, né, falando, mas no Zoom, no canto superior direito, tem um botãozinho lá que você tem a visualização, você consegue clicar e clicar no orador. Você pode ver a grade, né? Você pode ver o orador. Se você clicar no orador, a pessoa que está falando aparece em cima para você, tá? Essa configuração é interessante para você sempre ver quem está falando. Então, eu queria agradecer a presença de todos, em nome da Precesp, né? Vocês terão a palavra aí para falar, Prefeitura de Brotas, Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e das Destinos Inteligentes, né? Da nossa equipe, dar as boas-vindas a todos, dizer que hoje é um dia emocionante para mim, chegar até aqui é alguma coisa incrível, tá? Estamos aí nessa luta para desenvolver o nosso turismo todos juntos. É um momento especial, né? Muita gente bacana reunida. Então, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aí pelos painelistas. Lebraga, já vou te apresentar, a Márcia, Vanilson, Fábio Pontes, fera, só fera aqui, né? E aqui também na nossa plateia, muita fera, muitos consultores, o pessoal que ajuda a desenvolver plano diretor, que ajuda a desenvolver, né, as políticas públicas do turismo. Então, vou pedir para vocês, durante as apresentações, fazerem perguntas no chat, tá? No final, a gente pode fazer algumas perguntas para os painelistas, de acordo com o nosso tempo. Pretendo terminar essa reunião hoje entre 11h30 e 11h40, tá, pessoal? E deixe o microfone no mudo também, por favor, tá? Então, vamos lá. O que nós teremos hoje? Ó, vou dar um spoiler para vocês. Alexandre Siqueira Braga, nosso querido Braga, presidente do COC. O que é o COC, né? O que é esse Conselho de Orientação? Ele vai falar para a gente. A Precesp, essa associação incrível aí que ajuda as instâncias. E, além disso, o prefeito de São José do Barreiro. Fora isso tudo, ainda é uma grande pessoa, um grande empresário. Lê, muito obrigado pela sua presença, viu? Demais, demais. Vou apresentar aqui o spoiler. O Vanilson também, diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, vai falar um pouquinho, né, das políticas públicas de turismo, da Lei Paulista, vai falar do que é o GAMT e das condições indispensáveis aos municípios. Que condições são essas, né, para o nosso ranqueamento? A Márcia Azeredo, essa fera aí também do turismo, gerente de relações institucionais da Precesp, mas também integrante do GAMT, né, do Grupo de Análise Técnica, vai falar para a gente como preparar documentos, o que é o GAMT, super importante, tá? Grande Fábio Pontes, meu vizinho aí, né, da Serra Taqueri. Hoje eu estou aqui em Bitinga, minha cidade natal, capital do bordado, mas eu moro em São Pedro, que é ao lado de Brotas, ali na Serra, região turística da Serra Taqueri. E ele vai falar um pouquinho sobre Brotas, destino turístico inteligente, a luta que ele tem diária lá para melhorar, né, a sua cidade para os turistas, para os empresários, para os munícipes, até para o poder público também. Trabalhar numa cidade organizada é muito mais fácil, muito menos estresse, né, muito melhor os resultados. Então, vai falar um pouquinho das utilidades aí do sistema que ele já usa há algum tempo. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. No final, vou fazer algumas considerações, mas eu vou, então, a palavra agora para os nossos convidados.
Alexandre Siqueira Braga, é contigo, meu amigo. Olê, você tá no mudo aqui, tá? Eu acho que precisa desmutar, por favor. Aí, Falha técnica aqui, desculpa. imagina. Bom, primeiramente, Rodrigo, eu queria agradecer o convite de poder estar participando com vocês hoje, nessa manhã. Eu acho que falar de turismo, para mim, que sou um entusiasta, é sempre muito bom. Hoje eu estou aqui em Brasília, estou participando do Prefeitos do Futuro, então tirei essa manhã para falar com vocês, deixar aqui um testemunho do pouco que a gente vive no COC, na própria APRECESP, junto à Secretaria de Estado. Então a gente vai falar um pouquinho aqui e depois da minha fala, se a gente tiver alguma pergunta, eu vou estar à disposição para vocês, mas eu não consigo ficar até o final, tá, Rodrigo? Já deixar, vou falar isso para você já desde já, porque eu preciso ir para a minha segunda etapa aqui em Brasília. Bom, vou começar então, Rodrigo. Queria cumprimentar as demais autoridades aí participando com a gente, Vanilson, que é um grande campeão da Secretaria de Turismo. Em nome dele, cumprimento as demais pessoas para a gente acabar não esquecendo de nominar alguém. Bom, vou falar um pouquinho sobre o COC, né? O Rodrigo já deu um spoiler do que é o COC, falando um pouquinho do COC. O COC é o Conselho de Orientações e Controle, né? Ele foi criado junto com a lei que criou as instâncias turísticas, e esse conselho ele tem previsão em legislação e é muito importante para acompanhar a distribuição dos recursos, né? Acompanhar o DADTUR, né? Os recursos financeiros geridos pelo DADTUR, ele tem que passar pelo COC. Hoje, a gente tem aproximadamente 500 milhões, né, destinados para os 210 municípios, 70 instâncias e 140 MICs. Esses recursos, eles são utilizados para poder fazer infraestrutura nesses destinos turísticos. A gente sabe, eu não sei se todos sabem, mas desses recursos, 20% ele poderia ser utilizado para serviço e os outros 80% para infraestrutura. Só que, como a gente ainda não tem uma legislação própria que dê, é, que dê possibilidade de utilizar esse recurso para serviço, a secretaria, eu acho que o Vanilson depois pode falar até melhor sobre isso, ela utiliza 100% desse recurso para infraestrutura. Tá? Isso depois, na hora que eu for falar da lei das instâncias, eu falo um pouquinho mais também sobre isso. O COC, ele é um conselho onde ele analisa todos os pleitos dos 210 municípios para ver se eles estão de acordo com o manual, né? O DADTUR ele tem um manual onde ele prevê alguns requisitos e o COC ele vem para orientar e para analisar esses pleitos. O COC ele tem sofrido muitas mudanças, ele evoluiu muito. Eu queria aqui já parabenizar, né, a Secretaria de Turismo que montou uma comissão, Rodrigo, uma comissão chamada Pré-COC. O que seria essa comissão? Esses profissionais eles analisam todos os documentos para poder celebrar esse convênio, para que isso possa dar sequência. Então, esse pré-COC, ele analisa para ver se, vou dar um exemplo, tá? A prefeitura solicitou lá a reforma de um prédio. Ela vai lá ver se o prédio é realmente da prefeitura, se tem todas as licenças. Só depois dessa pincelada em toda essa documentação que vai para a análise do COC. O COC, ele é formado por alguns membros da APRECESP, da AMITESP e os demais do governo do estado. Inclusive, ele tem uma indicação exclusiva do próprio governador. É muito importante. Deixa eu ver aqui, o COC é formado, deixa eu ver aqui, quantos? 9 membros, tá? Num total. E esse conselho, ele analisa ali se tem todos os critérios dentro desse manual, se o conselho municipal, que também é muito importante, que também é uma exigência legal, né, o CUNTUR, ele já aprovou esse COC, esse pleito, se o pleito está bem no direcionamento da política pública de desenvolvimento turístico. Então, todas essas premissas são analisadas nesse conselho.
tá? Esse conselho, geralmente, ele tem reuniões ordinárias de 15 em 15 dias durante o pleito, né? Durante a tramitação desses convênios. O ano passado, nós tivemos um fluxo muito grande de reuniões, porque foi um ano eleitoral, onde teve uma força-tarefa e foi celebrado muitos convênios. Então, nós tivemos aí reuniões quase diariamente para que a gente pudesse dar fluidez e agilidade na aprovação desses pleitos. E só depois que é aprovado no COC, que ele passa para a secretaria para subir o projeto e para a formalização do próprio convênio. Cabe ressaltar também que todos os processos do qual eu faço parte têm melhorado ano a ano e estamos avançando no turismo e conseguimos ter obras que realmente fomentem o turismo e desenvolve emprego e renda para os municípios beneficiados. Então, assim, essa frase que eu falei para vocês aqui, eu acho que ela diz tudo sobre o que o COC é, né? O COC, ele é esse conselho que ele busca essa orientação, ele busca ver se esse projeto que as prefeituras estão pleiteando, se eles realmente vão fazer a política pública de turismo naquele município. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o COC, a gente pode ir falando agora, ou se o Rodrigo achar melhor, aí o Rodrigo vai falar, eu posso falar sobre a lei paulista do turismo, e depois a gente tira as dúvidas no final. O que você prefere, Rodrigo? Perfeito, Lê. Deixa eu só fazer uma intervenção. Eu estou vendo aqui no chat, tem algumas pessoas que estão sem áudio. Eu acredito que a maioria das pessoas estão com áudio, né? Quem está sem áudio, eu não sei se é algum problema técnico do Zoom. Eu estou achando que é pelo celular, porque no celular você precisa conectar o áudio na sua rede de celular. Então tem um ícone embaixo do lado esquerdo, você clica nele, que é um desenho de um fone, clica nele, conectar áudio na rede. Aí vai ter o áudio normal. Tá? Eu escrevi no Perfeito. chat aqui, mas deve ser isso. Perfeito, obrigado, nosso técnico, nosso CTO. O Ed é o cara que faz aqui o milagre acontecer, faz toda a parte, ele é o coordenador da parte de tecnologia. Lê, te deixo à vontade para você falar um pouquinho o que você acha da lei, quais são os aspectos que você julga importantes, por que a lei impulsiona, né? A lei atrapalha, a lei ajuda? Provavelmente algumas coisas talvez ela atrapalha, mas na grande maior parte das coisas, nada na vida é 100% bom ou 100% ruim, né? Sempre a gente vai ter alguma coisa ali que ajuda e alguma coisa que não ajuda tanto. Mas eu queria ter o seu parecer, o que você acredita que a lei ajuda a impulsionar o nosso turismo, né? Eu vejo, por exemplo, uma competitividade, esse ranqueamento, eu vejo uma competitividade saudável, né? Porque o ranqueamento é o quê? É a competitividade turística, ou seja, se você está se desenvolvendo, se você está trabalhando, você vai conseguir melhorar o seu ranqueamento, né? E conseguir os recursos do DAD, que é um dinheiro feito para desenvolver o turismo. Então, se eu estou lá na minha cidade, muito paradão, sem fazer nada, sem trabalhar muito, sem pedir pleito, eu vou acabar sendo ranqueado mal, vou perder meus recursos. E o outro cidade que está lá, secretário, prefeito, batalhando, correndo atrás, pleiteando, né, projetos e fazendo tudo que a cartilha manda, eu vou melhorar minha competitividade turística e vou receber mais recursos. Então, eu enxergo a lei dessa forma bem positiva. Eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. Bom, Rodrigo, a lei paulista, né? A gente fala as leis, né? Porque é um conjunto de leis. Eu acho ela muito importante, tá? Vamos lá. O estado de São Paulo ele é referência, e essas leis são referências para outros estados. Inclusive, a gente tem o estado do Paraná que tem estudado muito essa lei nossa para tentar levar para lá, né? Essa lei eu acho que foi muito bem-vinda. É uma lei que, vou falar pontualmente dessa lei, ela foi criada em 1947, é uma lei antiga, mas que veio aí somar com os municípios. O que você falou com relação ao ranqueamento, você está coberto de razão. Não é justo, né, o Estado de São Paulo aportar um recurso financeiro no município para que ele se desenvolva e o prefeito, a gestão municipal, não está nem aí, né? O turismo ele tem que ser enxergado como uma indústria, né, que gera emprego, renda, traz renda. Então, esse ranqueamento, esses requisitos da lei, elas são muito importantes.
porque ela vai te dar o recurso para que você possa se estruturar. Na verdade, essa lei ela vem favorecendo os menores municípios, os municípios pequenos. Nós temos aí quase 80% dos municípios turísticos que são pequenas cidades, né, que dependem desse recurso para poder estar se reestruturando, né, melhorando todo o acervo, melhorando toda a infraestrutura de receptivos, de estradas, de prédios. Isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo como São José do Barreiro, onde estou prefeito, né? Estou lá no meu segundo mandato. São José do Barreiro é estância turística há 24 anos. E ela vem se desenvolvendo gradativamente, né, ano a ano, a gestão em cima de gestão, para melhorar, para receber esses turistas. Eu, em 2017, quando eu assumi, eu juntei toda a minha equipe, né, toda a minha gestão, juntei todos os empresários, o trade político, o trade turístico, e comecei um fortalecimento, porque não adianta também só o gestor fazer. Né? Nós precisamos criar essa governança dentro do poder público, dentro do turismo, para que dê continuidade. Então, em 2017, nós começamos, eu fortaleci meu Contour, ele era palitário, hoje ele é 2/3 da sociedade, né? Ele tem um poder muito mais forte, ele é deliberativo. Então, com isso, a gente criou uma governança. E isso tudo tem previsão legal dentro dessa lei em São Paulo. Né? Com isso, a gente consegue prever, né, e planejar todos os investimentos para melhorar cada dia a infraestrutura turística e trazer, como eu já tinha dito, emprego e renda. Tá? Bom, essa lei, ela formou, eu vou falar só um pouquinho, porque eu acredito aqui que todos já conheçam, mas é importante a gente dar um spoilerzinho dela, né? Ela foi formada, ela constituiu, a princípio, 70 instâncias, né? Que em 2014, na verdade, consolidou as 70 instâncias, sendo... E depois foram criados os 140 MITs. Então, hoje nós temos aí 210 municípios que têm títulos de instância e municípios de interesse turístico e que têm recurso financeiro do Estado de São Paulo para poder fazer esse desenvolvimento do turismo. Tá? Hoje, Rodrigo, nós temos acompanhado de perto, junto à Secretaria de Turismo, a nova reformulação dessas leis. E finalzinho de 2022, nós tivemos aí uma lei aprovada, né, ao apagar das luzes, aonde alteraram e criaram mais MITs, aumentaram o número de municípios dentro do bolo, mas não mudaram a divisão do recurso. Então, é uma lei inexequível, né? Eu gosto de falar que ela é uma lei Frankenstein, porque ela não alterou as demais leis e ela ficou uma lei obsoleta. É uma lei que ela não vai ter como ser executada, tá? Então, nós temos aí um prazo de 1 ano, porque essa lei só vai entrar em vigor no próximo ano, para reformular essa lei. Nós já tivemos diversas reuniões, tanto com a Casa Civil, com o nosso secretário Arthur Lima, quanto com o nosso secretário Roberto Lucena, que é um entusiasta do turismo, né? Um grande campeão, um cara muito rápido, e que vem aí lutando pelo turismo em São Paulo. E, se Deus quiser, até o final do ano, nós estaremos aí entregando uma nova minuta para alterar todos esses quesitos. Dentro dessa minuta, Rodrigo, você falou muito bem, existe o ranqueamento, que é muito saudável, né? Não é justo o município que está lá acomodado, que não busca o desenvolvimento turístico, permanecer com o seu título. Nós tivemos em 2021, até foi uma surpresa, porque sempre se soube que o ranqueamento é obrigatório na lei, né? na antiga Lei 1261. Só que nunca se foi cobrado. Em 2021 foi publicado um ranqueamento, não foi tão claro a forma, tá? Depois eu acho que a Márcia vai poder falar do Gantt, que é o conselho que participa, depois ela pode entrar melhor nisso. Mas deixou muito confuso, tanto os prefeitos das instâncias quanto os prefeitos dos MITs. Então, em 2021, nós tivemos 3 instâncias que caíram, né? Que perderam seu título de instâncias, que foi Campos Novos, Paulista, Poá e Garaçu do Tietê. Essas 3 instâncias elas desceram para a MIT e subiram de MIT para a instância Paraibuna, Barretos e Araras. Né?
É saudável, muito importante. Porém, esses requisitos para esse ranqueamento, eles têm que ser bem claros, porque senão o município vai lá, se esforça e acaba não sabendo o que realmente ele precisa fazer para permanecer ou para subir, né? Então, eu acho que isso tudo está dentro de um grande diálogo. A gente está buscando essa parceria com o governo do estado através da Secretaria de Turismo e, se Deus quiser, em 2024 aí nós teremos aí novos ranqueamentos, uma lei melhor, uma lei bem discutida, uma lei que vai poder fortalecer a cada dia mais o turismo em São Paulo. Eu acho que da lei, para uma pinceladinha sobre a lei, se tiver alguma pergunta, o Rodrigo ou quem nos acompanha, eu estou à disposição. Pode escrever no chat aí quem tiver alguma pergunta. Lê, muitíssimo obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho o que a Precesp faz para ajudar, no caso, as instâncias aí a se posicionarem melhor, utilizarem melhor os recursos, os prazos, enfim. Dá uma pincelada para a gente da Precesp, por favor, e depois a gente vai para as perguntas. Eu só não consigo olhar o chat porque eu estou no celular, tá? Eu acabei ficando sem o notebook. Você me passa as perguntas que Isso, tiverem, tá? desculpa, eu estou acompanhando o chat aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente passa para você. Fica tranquilo, pode desenvolver sua fala aí, Lê. Perfeito, perfeito. Bom, a Aprecesp, ela foi criada em 1985, tá? É uma associação de prefeituras das cidades e instâncias turísticas de São Paulo. É uma entidade privada sem fins lucrativos. E ela vem representando o interesse e o trabalho das 70 instâncias turísticas de São Paulo. A gente vem buscando, através dessa associação, o fortalecimento do turismo em São Paulo. Nossa entidade, ela tem assento no COC, que é o Conselho de Orientações e Controle. Nós temos assentos também no Conselho Estadual, na Câmara de Turismo, na Câmara de Federação do Turismo. Então, todos os conselhos e os órgãos de turismo, nós temos assento. Isso é muito importante, porque isso traz uma representatividade. Toda a política pública que é construída, que é discutida de turismo em São Paulo, nós fazemos parte. Nós estamos buscando agora, Rodrigo, uma parceria com o Ministério do Turismo, tá? Para que a gente possa ser um polo de orientação e de divulgação de todas as plataformas do Ministério. Nós já tivemos algumas reuniões com a ministra e nós estamos buscando essa parceria aí. Nós enquanto a Precesp, temos uma grande equipe, né? A gente tem técnico, jurídico, todo esse apoio de estrutura para as instâncias, nós vamos colocar à disposição também do Ministério para que a gente possa fazer com que as políticas públicas federais cheguem em São Paulo. Nós temos um grande problema, Rodrigo, que é o quê? O Ministério ele acaba só enxergando o Nordeste, né, e acaba deixando nós aqui de São Paulo, do Sudeste, sem recursos, porque eles acham que a gente não precisa. Isso, de fato, não é verdade. Então, a gente está buscando essa integração, a gente está defendendo as instâncias aí para que a gente consiga também os recursos do Ministério, para que a gente cada dia mais desenvolva o turismo, cresça e faça com que com essa ferramenta, que essa indústria que é o turismo, que hoje já é responsável por quase 10% do PIB, cresça a cada dia e a gente melhore, na verdade, a vida das pessoas, que é o maior intuito. Então é isso. Vou falar aqui um pouquinho do quadro nosso, né? Nós temos lá. Nós temos lá advogado, engenheiro, profissionais de comunicação, assessoria técnica. A nossa equipe está sempre à disposição dos associados, aquilo que eu já tinha dito, né? Participamos de feiras, diversas feiras, apoio técnico institucional aos programas, eventos, ranqueamento, classificação. A gente cuida das instâncias de ponta a ponta, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso concluir. Eu queria já aproveitar, o Fábio está aí junto, que é o nosso companheiro, secretário lá de Brotas, o Lê, prefeito de Brotas, é o meu vice hoje na Precesp. Queria convidar todos os associados aí a aproveitar cada dia mais o nosso corpo técnico da Precesp, né, a participar cada dia mais dos eventos, porque a união, sem dúvida nenhuma, a gente fica mais forte. Então, queria deixar esse recadinho aí também e estou à disposição para as perguntas aí que precisarem. Ótimo, Lê. Grandes colocações. Eu acho
importantíssimo esse alinhamento do São Paulo com o governo federal, né, Ministério do Turismo, olhar para o nosso turismo, alinhar as políticas públicas, alinhar a política, né, de regionalização do turismo, de repente alinhar também aquela questão dos distritos, que foi muito trabalhada nos anos passados, deixar isso tudo muito claro e alinhado e, com certeza, recursos só aumenta a girar a roda, né? Melhora a nossa cadeia produtiva. Sim, precisamos de recursos e recursos bem empregados geram um impacto muito grande. Isso é muito importante. Rodrigo, só para eu concluir aqui, antes de começar as perguntas, a gente precisa falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo no turismo dentro da Secretaria aqui em São Paulo. Nós, na última gestão, né, com o nosso secretário Vinícius Lumertz, tivemos grandes dificuldades, né, mas conseguimos superar todas elas. Nós conseguimos acabar com o passivo que tinha de projetos lá e convênios sem dotação orçamentária. Isso foi tudo zerado. Né? E com a chegada agora do novo governo, eles pegaram a Secretaria de Turismo andando muito bem. Então, eu tenho certeza que o nosso atual secretário, Roberto de Lucena, que é um campeão, ele está fazendo o máximo possível para que a gente possa aí assinar esses convênios esse ano de 2023. Nós temos brigado muito, isso é importante para todos que estão nos acompanhando aí, porque nós hoje não temos o valor destinado às instâncias dos limites liberados. Nós temos 80% do convênio hoje, do recurso hoje, contingenciado. A gente sabe que é um governo novo, a gente tem buscado esse diálogo com o próprio secretário de governo, Kassab, com o Arthur, que eu já falei, com o próprio governador Tarcísio, e nós estamos aí, junto ao secretário de turismo, buscando para que seja liberado quanto antes esse recurso, né, essa descontingência desse recurso, para que a gente possa, aí, enfim, celebrar esses convênios, levar esse recurso aos municípios, fazer com que essas obras cheguem nas cidades e transformem a vida das pessoas. Então é isso que eu queria deixar essa colocação, porque nós já passamos 6 meses desse governo e nós ainda não temos nenhum convênio celebrado, tá? Então eu queria que não é culpa do secretário, mas sim de uma nova gestão que está começando, que está tomando pé de tudo que está acontecendo. Isso é normal, natural, mas é importante também que a gente possa estar cobrando sempre e buscando, porque o ano que vem é um ano eleitoral. O ano que vem é um ano curto e a gente acaba não conseguindo celebrar convênios. Então, a gente vai estar aí buscando essa parceria para que nesse primeiro semestre seja liberado os valores e a gente possa estar junto à secretaria conveniando. É isso. Xalé, muito obrigado. Perfeitas colocações. É importante para a gente, porque vocês vivem isso dia a dia, né? Essa batalha, essa luta, correndo para cá, viajando para lá, noites mal dormidas, aviões cancelados, aquela coisa toda. A gente sabe como é que funciona a vida, né? Vocês têm uma vida muito complicada. Aí, ó, peraí. Boa. Então, eu acho demais o trabalho de vocês, sou fã do trabalho de vocês, a Precesp é uma instituição que eu sou fã, assim, de novo, uma grande honra termos uma cooperação técnica com a Precesp. Eu coloco também a Destinos Inteligentes, o nosso sistema, né, de informações, já temos muitas instâncias clientes, nós temos outros municípios que não são instâncias, como Guarulhos, onde a gente tem, né, sinalização no aeroporto, São José do Rio Preto, que são municípios muito importantes que também geram dados de inteligência que a gente pode usar para desenvolver o nosso turismo. Então, coloco a Destinos Inteligentes mais uma vez à disposição da Precesp para que a gente juntos possa realmente trabalhar dados, ter mais inteligência e desenvolver melhores políticas públicas para aproveitar esse recurso, né, da melhor maneira possível para gerar maior impacto. Eu vi aqui duas questões, uma sobre a data do ranqueamento e outra sobre o tamanho do município, se ele pode se tornar instância ou não. Eu acho que essas perguntas são mais direcionadas para o Vanilson, tá? Eu acho que para o Lê seriam umas coisas mais técnicas em relação à Precesp, ao COC, essas questões do ranqueamento eu vou guardar para o Vanilson. Tudo bem, Lê? Você concorda? Perfeito. Com relação ao ranqueamento, nós temos aí, só para depois o Vanilson vai dar um show, porque ele é um craque. O ranqueamento na proposta que a gente vai levar para a Lesp, ele está sendo sugerido de 4 em 4 anos, tá? Hoje ele é previsto de 2 em 2 anos, se não me falha a memória, o Vanilson vai poder falar melhor sobre isso.
E para se virar a instância, tem um número de habitantes. Então, se você tiver acima de 200 mil habitantes, você não pode se tornar instância, tá? Tem a trava na lei. Mas o Vanilson pode falar melhor, com certeza, sobre isso. Perfeito, então já temos uma resposta aqui, que é um município de mais de 200 mil habitantes, não pode ser instância, já tá claro isso. Perfeito, então. Lê, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Gostaria de aproximar mais as nossas equipes técnicas, tá? Temos também tecnologia, temos jurídico, temos uma série de coisas que acredito que são somáveis, né? Que a gente juntos consegue ser mais fortes. Coloca o nosso sistema à disposição. Uma pena você não ficar no final, porque a gente vai mostrar como a gente está ajudando nesse ranqueamento, como, né, o Fábio vai falar um pouco do que ele está usando lá, a visão dele como gestor público, mas isso vai ficar gravado. Se você puder, te peço encarecidamente para assistir, nem que seja passando um pouquinho mais rápido, sabe, 1.2, 1.5, você consegue otimizar seu tempo e dar uma olhadinha no que a gente está conseguindo trazer, né, de tecnologia e informação para os gestores, para justamente melhorar as políticas públicas e melhorar o nosso turismo e, claro, dar visibilidade para a economia criativa, né, para os artesãos, dar visibilidade para o turismo de base comunitária, para os guias, fomentar as agências com seus roteiros e também o regionalismo com os roteiros regionais. Inclusive, estudo de demanda, que é obrigatório por lei, né, você consegue fazer automaticamente, o sistema detecta que o usuário está na sua cidade, ele recebe a notificação, abre e responde direto ali no seu celular, tá? Então, eu só estou te passando isso porque você não vai poder ficar até o final, então já dei um spoiler aqui para o pessoal que vai ficar com a gente. Muitíssimo obrigado e tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, Rodrigo. Vamos ampliar essa parceria, essa tipo de colaboração técnica nossa aí, vamos, sem dúvida nenhuma. Você que está à frente dos destinos inteligentes aí, e hoje a gente vive um momento, essa era digital é muito importante, você trazer essa inteligência artificial mesmo para somar, né, para buscar dados, para parar as tarefas, para planejar, isso é muito importante. Tenha lá a Aparecesc um parceiro de vocês já vêm fazendo um belo trabalho, eu tenho acompanhado Brotas, e eu copio muitas coisas de Brotas, inclusive peguei até a equipe deles, a de marketing, está comigo em São José do Barreiro também. O Fábio me passou lá. Estou fazendo um plágio deles lá. Cadeira. Mas, com certeza vamos trabalhar junto aí, se Deus quiser. Nós temos aí também a possibilidade, né, de trazer isso para o nosso consórcio do Novo Vale, eu já conversei com você, mas isso em breve a gente vai estar falando aí, estreitando. Obrigado a todos vocês, uma bela reunião de trabalho, e eu vou estar, com certeza, vou assistir depois até o final, a gente que tem esses voos, esses tempos aí que a gente dá para otimizar e poder participar, que é muito importante. Muito obrigado e boa reunião para vocês. Muito obrigado, Lê. Bom trabalho aí em Brasília. Defende nosso turismo aí, traz recurso. Moleque, bom trabalho. Vamos lá. Estamos aqui agora, então, com o nosso grande técnico, diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Vanilson. Vanilson, tá aí? Pode abrir o microfone, dar um oi para o pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer, Rodrigo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Né? Ainda mais com tanta gente importante que está aqui, boa parte das pessoas, né? Alguns parceiros de algum tempo que temos aqui. E já posso começar falando como é que... Pode começar, já está na tela aqui sua apresentação, está contigo. 15 minutos. Tá bom. Então, o Lê já fez uma introdução falando algumas coisas, né? Boa. Sobre essa questão, né? Como a lei paulista potencializa o turismo, né? Então, quem não me conhece, sou o Vanilson, sou funcionário da secretaria já tem mais de 20 anos, né? Você já faz um refrão que eu falo sempre nos eventos. Então, eu acompanhei muito do formato da questão da lei. Se puder passar para o próximo slide. Como disse o Lê, então, o Estado de São Paulo ele tem uma referência na questão do turismo. Né? Ainda que a gente muitas vezes não é reconhecido, como foi comentado até que o Ministério do Turismo às vezes não enxerga o Sul e o Sudeste tão importante para o turismo, mas o Estado de São Paulo, desde a década de 40,
né, tem uma política pública para o desenvolvimento do turismo, que é a questão das instâncias, né, na época climáticas, hidrominerais, balneárias e depois as turísticas, que hoje são todas turísticas, onde os municípios recebem um valor para trabalhar com infraestrutura, basicamente, né, a ideia. Por quê? Esses municípios turísticos eles recebem uma população flutuante muito grande. Alguns deles recebem, às vezes, maior do que a própria população. Então, eles têm que ter uma infraestrutura para atender essa demanda, né? Então, a grosso modo, esse valor que o município tem direito seria para isso, para atender essa população flutuante que busca o município em momentos, normalmente na alta temporada, às vezes muito concentradas num único período. Então, essa política foi criada. Nesse sentido, vários municípios foram, ao longo da história, recebendo o título de instância, só que como envolvia um recurso, né? Então, muitos municípios também queriam, mas pensando apenas no recurso, né? Então, todo esse trabalho que foi pensado inicialmente para desenvolver o turismo e atender os turistas, gerar renda, empregos nas cidades, acabaram muitas vezes passando desapercebido, ou não tinham o enfoque principal. Então, não se utilizava aquela verba especificamente no que seria o ideal para o turismo, às vezes em locais que não eram tão turísticos, mas eram interessantes para o município, tudo. Então, criou-se essa situação, né? Se puder passar para o próximo slide. Ao longo do tempo, esses municípios, houve vários municípios que receberam o título, tudo, mas não atuavam, como eu falei, focado no turismo. Esse turismo, no caso, gerava também todo mundo queria o título de instância, porque envolvia recurso, né? E havia muitas críticas de porque tal município virou e eu não sou, né? Então criou todo um... Isso começou a ser discutido na Assembleia durante um longo tempo, né? Em 2015, criou-se a Lei 1261, a lei complementar, que disciplinou um pouco, criou critérios, porque até então a instância tinha o título eterno, e tinha muita instância que às vezes não tinha nem o setor de turismo oficial ali para desenvolver, ou o valor que não era definido pelo setor de turismo, era definido pelo setor de obras, né? Então, você vê que às vezes nem tinha essa visão, apesar de ser uma instância turística, não tinha essa visão. E olha que, apesar que a Precesp, já há muito tempo, sempre trabalhou com as questões técnicas para desenvolver, deu várias capacitações, né? Mesmo anteriores à questão da Lei 1261, a Precesp sempre teve, que já era a entidade mais antiga, né? Essa visão de trabalhar as questões dos segmentos, tudo, sempre ela teve essa visão, mas mesmo assim, algumas instâncias não estavam atuando de... Com a chegada da Lei 1261, a gente teve essa disciplinação e a figura do município de interesse turístico. Então, foi criada essa questão do município de interesse turístico e, junto com isso, foi criado o ranqueamento, né? O ranqueamento, ele como você mesmo falou, essa questão de uma certa competição entre os municípios, né? Então, o município ele tem que pensar não só como investir aquela verba, mas como isso vai trazer recurso e como eu posso manter para manter essa verba, né? Então, a gente tem todo um trabalho nesse sentido. O que a Lei 1261 fez para o turismo paulista? A gente já tem a década de 40 a lei, né, a instância que a política pública já vinha, já foi um grande avanço, né? Mas essa questão de 2015 trouxe um novo olhar para isso. Primeiro, as instâncias que estavam, como eu falei, nem sempre usavam a verba para o melhor momento, para a melhor obra para desenvolver o turismo, né? Com a questão do ranqueamento, onde as instâncias podem perder o título, que foi o que aconteceu em 2021, trataram também de se organizarem para isso. Os municípios de interesse turístico, né, que foi a nova categoria, começaram a trabalhar nesse sentido. Então, vários prefeitos, inicialmente, até focando nesse recurso que viria para os municípios, correram para fazer o trabalho, né? Porque a lei, principalmente para os MITs, exigia uma série de coisas que as instâncias tiveram um pouquinho mais de tempo para poder se organizar. Mas os MITs tinham que, primeiro passo, ter o título, né? As instâncias já continuavam com o título, aquelas 70 iniciais. Isso gerou nos prefeitos a busca das informações. Então, dentre as exigências, tem várias questões, como o conselho municipal, plano e o inventário. Mais de um prefeito, vários prefeitos chegaram para mim e falaram
que começaram o processo de elaboração da documentação e eles ficaram surpresos com todas as coisas que o município possuía e que eles, mesmo sendo prefeitos, não conheciam, né? Então, foi surpresa para vários prefeitos. Isso não foi um ou dois, foram vários que falaram isso. E começaram a entender a importância do turismo. Então, essa lei, além de ser a questão para o gestor público, a verba, mostrou que o turismo ele não é apenas um cargo específico, ele é importante para o desenvolvimento econômico, ele é capaz de gerar emprego, capaz de gerar mais impostos, que o valor que você vai investir, que o Estado está investindo no município, ele pode duplicar dependendo de como você atuar, porque isso vai gerar mais imposto, vai gerar mais emprego. Nos municípios pequenos, principalmente, é um fator que pode gerar emprego para aquela população mais jovem que fique no município, não saia da cidade, que é um problema que muitos municípios de pequeno porte acabam tendo. Então, ele cria oportunidades. Então, todo esse investimento é essencial para o trabalho que o gestor público, essa visão, a mudança de visão do gestor com relação ao trabalho relacionado ao turismo é nítido. Quando eu entrei na secretaria, lá no começo dos anos 2000, né, você ligava para as prefeituras, quando tinha algum setor de turismo, né, já era um avanço, e quando você conseguia conversar que tinha alguém técnico ou turismólogo formado, né, que tinha um conhecimento, nossa, isso era uma raridade. Hoje isso é muito comum, as prefeituras começam a entender e colocar pessoal mais técnico, com conhecimento na área, né, com experiência, justamente para atuar e trazer novos recursos ou novas ideias, como que eu vou potencializar esse recurso, né? A questão do dinheiro é apenas uma parte dentro de tudo que o turismo pode gerar, né? E o seu trabalho na Destino Inteligente mostra muito isso daí, de como poder otimizar. Acho que o Fábio é a melhor pessoa lá de Brotas para falar sobre isso, porque ele tem um trabalho muito legal de enxergar e utilizar essa ferramenta tecnológica que foi comentado. Se puder passar para o próximo. Então, o que a gente aconteceu? Porque chegou a Lei 2061 dos MITs, né? A Secretaria não estava preparada também, quando isso foi sancionado, a gente não sabia o que fazer, começaram a chegar um monte de processos para análise. Então, a primeira coisa que foi feita, e foi o secretário Lucena, que na época estava conosco, ele criou um grupo técnico para começar a analisar os processos. Só que antes de começar a analisar, a gente teve que auxiliar, né? O que a gente tem que analisar, o que a lei exige, como a gente vai entender. A gente fez uma cartilha, fez uma série de documentos de orientação ao longo do tempo. E foi uma novidade para a gente também. Então, até hoje, a gente ainda está num processo de aprimoramento de todo esse trabalho. Então, hoje, a gente recebeu mais de 400 projetos de lei para serem analisados, vários foram aprovados, aí está um número maior do que 140, porque vários municípios têm mais de um processo que foram trabalhados, vários processos foram e voltaram várias vezes para corrigir, porque principalmente os primeiros, eles não tinham orientações, então foram feitos de acordo com o que eles imaginavam que era. E mesmo os primeiros, a gente sabe que esses primeiros 140 foram aqueles que atenderam a lei, tinha documentação. O que vai qualificar melhor vai ser a partir do ranqueamento. Então, a partir do ranqueamento, a gente vai começar a desenvolver quais os destinos melhor trabalharam, como desenvolver, os que desenvolveram melhor o seu potencial, tudo. É o ranqueamento que faz, digamos, uma maior análise, uma melhor, um trabalho de qualificação desses municípios. Os primeiros 140 foram realmente os 140 primeiros que fizeram o trabalho. O próximo, por favor. Esse grupo técnico, né, ele fez toda uma série de trabalhos, até hoje a Márcia vai falar um pouquinho mais, mas o que são as condições indispensáveis? E é isso que foi a grande mudança dentro dos critérios das questões dos municípios turísticos, né, que são as duas categorias, instâncias e MITs. É obrigatório ter um estudo da demanda turística, a pesquisa da demanda, isso é obrigatório, isso é cobrado, e isso faz parte da pontuação. O levantamento do inventário, dos atrativos, equipamentos e infraestrutura, tudo isso é exigido em lei, então é uma questão obrigatória, né?
a elaboração de um plano diretor de turismo que seja atualizado a cada 3 anos. Então, você tem que ter um plano diretor, que é para dar as diretrizes, né? E esse plano ele tem que ser elaborado não apenas pelo órgão, pelo setor público, mas em conversas com o conselho municipal, com a sociedade, tudo, para enxergar, né, o empresariado, principalmente, para enxergar quais são os segmentos que a gente vai trabalhar, onde que a gente vai atuar, e como ele é atualizado a cada 3 anos, isso facilita também as mudanças ao longo da gestão do município, tudo também, e também de mudanças de segmentos, né? Hoje, no mundo atual, as coisas mudam muito rapidamente. Então, essa possibilidade de mudar, ele é um plano diretor, mas ele é mais um plano de desenvolvimento, que você pode ajustar ao longo do caminho. Ele não é fechado, mas ele é importante que seja trabalhado para você ter essas diretrizes e enxergar. E outra questão, o Conselho Municipal de Turismo, que é o órgão que vai ajudar. Ele não só vai orientar na preparação do plano diretor, das orientações, questões municipais, como ele tem que aprovar o projeto que vai ser mandado para o PROCOC, que é o departamento, o conselho que vai analisar os projetos. Então, se o Conselho Municipal não consegue, não aprova, ele não passa para a questão de análise, não pode usar o dinheiro. Então, tem que ter essa aprovação, né? O que é muito bom, porque existe uma conversa, lembrando também que não, a gente tenta evitar, né, que existe uma politização dentro do conselho, só porque é o prefeito, às vezes tem questões pessoais, o turismo tem que estar acima disso, tem que pensar no bem-estar do município e a utilização dessa verba para o conjunto como um todo desse trabalho que a gente tem desenvolvido dentro da secretaria. Questões, né, que foi falado desse ranqueamento, né, que o Lê até comentou da questão disso daí. A gente tem esse último ranqueamento que a gente fez, foi elaborado, também foi uma primeira iniciativa, a gente está atualizando esses dados, as informações para os municípios, para que a gente tenha uma resposta muito mais coerente. Estamos buscando agora também qualificar a informação, obter não apenas a informação quantitativa, que hoje foi muito baseado nesse sentido, mas também qualitativa, buscar como a gente vai conseguir qualificar os atrativos, os equipamentos dos municípios. Então, a ideia do ranqueamento, ele é um aprimoramento para os municípios também e para a secretaria também desenvolver a metodologia nesse sentido, né? A gente está atento às questões que o Lê colocou, por exemplo, de publicidade, quais serão os critérios, tudo. A nossa ideia é justamente ajustar antes, em dar essas informações antes para os municípios, para eles também saberem quais são os critérios que serão analisados, tudo. E tudo isso já está em análise com vocês. O próximo, por favor. E agora a gente tem esse mapa, ele mostra as 70 instâncias, né, os 140 MITs atuais, tem essa questão de uma possibilidade de aumento. Os que estão em laranja são municípios que já estão com o projeto aprovado, ou seja, o Gantt já aprovou, já deu parecer favorável que eles podem ter o título de MIT, estão na Assembleia, aguardando. Então, a gente pode ter futuramente mais 47, hoje está quase 48 municípios já comparecer para ter o título de MIT. Né? Então, esse entendimento da lei atual, ainda que esteja nesse processo de mudança, a gente ainda está trabalhando com a questão da lei vigente. Né? Então, a gente sabe que existe uma possibilidade de aumento, tudo, mas o ranqueamento foi em 2021, o próximo seria em 2024. Então, a gente continua trabalhando com 2024, e esse ano é o ano de você colocar as informações no site, né, na plataforma. A plataforma, eu sei que está um tempo parado, a gente teve um problema na licitação, né, a gente não pôde mexer porque estava para mudar a empresa, a licitação tem todo tipo de problema possível e imaginável, no ano de eleição foi tudo o mais complexo possível, mas hoje a empresa ganhou, já está tudo certo, elas estão adaptando as perguntas que a gente está modificando e em breve a gente já vai trabalhar, abrir para os municípios estarem atualizando as informações e também mais para frente divulgar quais são os critérios que serão analisados, que podemos utilizar. Porque a gente também está negociando com outras entidades para ter informações sobre os municípios que possam auxiliar nessa análise do turismo como um todo. O próximo.
eu corri um pouquinho, né, para estar dentro do tempo, porque tem muita informação, então eu fiz o bem concentrado e fico à disposição para responder as perguntas, o que eu consegui responder dentro dessas possibilidades aí, e agradeço mais uma vez o convite, Rodrigo. Obrigadão. Perfeito, Vanilson, muito obrigado. Foi ótima a sua colocação, suas colocações todas, muito esclarecedoras. Acredito que até, inclusive, as perguntas que a gente tinha, você já resolveu na sua fala, né? Eu ia perguntar para você do próximo ranqueamento, então, a princípio, estamos trabalhando para 2024, mas vai abrir agora a plataforma estadual para cadastramento, é isso? Isso. Inclusive, eu tenho uma informação de primeira mão, já aproveitar que tem vários municípios aqui. Eu vou encaminhar para os municípios, inclusive vou mandar para a Precest, para a Miteste, as duas entidades, para eles também replicarem o questionário do que vai ter na plataforma, que a gente vai perguntar para os municípios já ir buscando as informações, ainda que a gente está em processo de adaptação na plataforma, os municípios já podem buscar as informações, saber o que vai estar lá. Não vai ter muitas mudanças além do que já estava, mas tem algumas perguntas novas, onde a gente não teve algumas respostas interessantes. A gente teve, por exemplo, dificuldades com respostas referentes à questão do turismo de pesca, por exemplo. Então, agora a gente está melhorando as questões ligadas a isso, porque é um segmento importante para vários municípios e não teve a gente não conseguiu pontuar porque a gente não tinha essa informação. Então, a gente melhorou, por exemplo, isso é um dos critérios. Então, a gente vai estar mandando isso para os municípios, se não essa semana, na próxima, para todos, para já ter... Não precisa preencher o questionário, não é necessário me mandar isso daí, porque isso vocês vão preencher na plataforma. É apenas para ter uma ideia, né, das informações que vocês terão que colocar na plataforma, né, para facilitar. E quem já está meio preocupado, já adiantando essa busca das informações, né, quem, por exemplo, ainda não está com o inventário. Lembrando que a plataforma ela não é específica para os municípios que têm título, ela é aberta aos 645 municípios. Então, município que ainda não emite, né, o que está buscando, está em processo, tudo, pode colocar e deve colocar, porque aí ele também aparece para a secretaria as informações do que eles têm, tudo a gente conhece um pouco mais do próprio estado. Perfeito, Vanilson. Olha só, a Maurisa comentou aqui no chat que você já é patrimônio do turismo paulista. Temos grandes feras do turismo aqui, todo mundo mandando salve para você. Como eu já comentei, você é uma pessoa incrível, muito querido, muito competente no que faz, né? Muito claro nas suas colocações. E eu gostaria também de me colocar aqui à disposição com Destinos Inteligentes para atender o Estado. Você sabe que isso é um sonho nosso, né? Gostaria que essa mensagem chegasse até o Lucena, para que ele olhasse com carinho para a gente. Nós estamos trabalhando muito forte lá na ponta, temos várias consultorias, como a Eusiane, vários outros parceiros que estão aqui, né, que trabalham lá na ponta, utilizam nossa plataforma como ferramenta de trabalho. Então, acho que um dos nossos sonhos, né, uma das nossas metas aí, é conseguir prover informações para o Estado, atender o Estado, né? Nós estamos indo super bem, eu vou falar um pouquinho aqui no final, mas acho que se a gente conseguisse ser enxergado, né, pelo Estado de São Paulo, sermos vistos, seria incrível. Se você puder, então, mais uma vez, pedir, né, para o Lucena olhar para a gente com carinho, eu agradeço, porque, de repente, todo esse trabalho aí, né, acho que talvez mais da metade já está pronto. Pode deixar que eu levo o seu recado novamente. Obrigado, Vanilson. Pessoal, muito obrigado. Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat, o pessoal, a Luciana, o pessoal aqui está me ajudando, né? No chat, deixa eu ver aqui, ó. É isso. Bom, se o Vanilson conseguiu falar pela RTs. Não, agora não, por causa que a gente não tem tempo. Eu pretendo fazer uma nova reunião dessas para a gente falar sobre o regionalismo, como que a gente trabalha o turismo regional. Hoje acho que não cabe, não temos tempo. No meu cronograma aqui a gente está atrasado 5 minutos. Então, obrigado, Vanilson. Você vai conseguir ficar até o final com a gente? Eu pretendo. Ótimo. Eu acho que a fala da Márcia você está mais acostumado, mas a fala do Fábio eu acho que vai ser bacana, né? Então, se você puder, será uma grande honra ter a sua participação. E gostaria então de convidar a nossa querida especialista, integrante do GAMT, gerente de Relações Institucionais da Precesp, a Márcia. Pode abrir o microfone, Márcia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a todos. Tem um monte de carinhas conhecidas aqui. E antes de mais nada,
A Maurícia falou que o Vanilson é um patrimônio, ele tem plaquinha, viu, Maurícia? Ele tem plaquinha, e ele é o Orleans de Bragança da Secretaria. Esse já é o título que ele tem. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Não vou fazer uma nova apresentação da Precesp, porque o nosso presidente já fez. Então, eu me coloco aqui como membro do Gantt. Em toda equipe de trabalho, a gente sempre tem alguém que é o núcleo duro, que tem que dizer assim, a regra é essa, funciona assim, tem que ser assim, tem que seguir assim. E esse papel veio para mim hoje. O Vanilson fez a nossa introdução, né, da Lei 261, como que ela potencializa o turismo. E aí a proposta aqui, combinando com o Rodrigo, é a gente falar um pouquinho do processo. Como que os municípios apresentam o processo quando eles pleiteiam o título de MIT. Então, aqui a gente já tem MITs, a gente tem instâncias aqui assistindo, mas provavelmente temos também municípios que não são MIT, não são instância, e têm o interesse em ser. Então, o processo, quando nós analisamos o processo, nós temos vários itens colocados aqui, que o Vanilson pontuou, que são as condições indispensáveis, e são os critérios que nós analisamos. Então, o primeiro deles é o estudo de demanda turística. Quando o município encaminha o processo para nós, chega para o Gantt, passa pela Assembleia e depois vem para o Gantt, na nossa análise da demanda turística, a gente passa mesmo que um pente fino para saber como que o município levantou as informações a respeito de procedência do turista, quanto tempo ele fica, de onde ele vem, qual o motivo dele estar ali, como ele veio, né? Quanto tempo ele vai ficar ali, onde ele ficou hospedado, se ele, na questão do transporte, se ele veio em veículo próprio, o que ele veio. Então, a gente analisa isso e a gente sempre pede que o município traga isso em porcentagens, porque não adianta ele colocar no processo que ele entrevistou lá 1.000 pessoas e 100 vêm de um lugar, 200 vêm de outro, 300 vêm de outro. A gente pega muito processo nesse formato. E aí ele volta, né? Nós queremos saber em porcentagens. Um mínimo de entrevistas, 100 entrevistas pelo menos. Não adianta, às vezes você pega um município bem grande que está pleiteando o título e vem com o mínimo de pesquisas feitas. Então, a gente pede aí que parta de 100 entrevistas para frente, que ele apresente a empresa que fez isso. Tem um turismólogo envolvido, é de extrema importância que o turismólogo esteja envolvido nessa pesquisa e que ela seja apresentada de uma forma muito clara, para que a gente possa entender todos esses itens que a gente analisa dentro, motivo, procedência, tempo de permanência, local onde se hospeda, como que vem, o meio de transporte que utiliza. Alguns municípios fazem entrevistas em vários eventos, em vários empreendimentos, e às vezes acabam apresentando isso tudo em formato separado. E a gente precisa que a pesquisa seja consolidada. Então, eu fiz a pesquisa em vários locais, em vários momentos, e ao final eu consolido um documento único para que a gente consiga entender qual é o fluxo turístico dele, qual é a demanda que esse município tem. Então, muitos municípios têm o processo devolvido ou reprovado, não só pela questão da pesquisa de demanda, mas ela é uma das que pegam bastante, que a gente analisa, que não adianta para o município querer ser MIT se ele não apresenta o fluxo, de onde, né, como é que por que ele está pleiteando. Um segundo item, a gente vê lá também, sobre serviços emergenciais, eu tenho um atendimento 24 horas, se acontecer alguma coisa, eu tenho um socorro, né? Mesmo que não tenha no meu município, mas eu tenho um município logo ao lado do meu que pode me ajudar. Então, é um item importante. Sobre a questão dos equipamentos, hospedagem e alimentação. Nós estamos analisando documentos, estamos analisando imagens. Então, essas imagens precisam ser muito claras. As fotos que nos são enviadas precisam ter qualidade e a gente precisa conhecer o empreendimento, seja ele de alimentação, seja ele de hospedagem, tanto com imagens internas quanto externas. Eu preciso saber se aquele empreendimento tem condições de receber o turista, né? Porque depende do município, ele não tem.
E se o município também, existe uma possibilidade que se abre, de que se o município não tem, por exemplo, a hospedagem suficiente, ele pode apresentar a hospedagem no entorno de 40 quilômetros. Só que, quando ele apresenta a hospedagem, a gente precisa ver as imagens internas do local, as imagens externas, saber quantos meios de hospedagem ele está oferecendo, seja dentro do município ou no raio de 40 quilômetros, quantas unidades habitacionais ele oferece e quantos leitos ele oferece. Então, assim, na maioria dos processos, essas informações vêm faltando. Vem faltando, eu tenho X número de unidades habitacionais e ponto. Mas qual é o seu número de UHs? Qual é o seu número de leitos? Para a gente saber se você tem condição de ser aprovado nesse quesito. A mesma coisa, a questão da alimentação. Só um detalhe das fotos. Vem muita foto externa. Então, que garante para a gente que lá dentro é tão bacana quanto é lá fora, né? Quando você pega um município grande que apresenta o processo, e aí você sabe que tem redes, então já tem ali um padrão pré-estabelecido, mas quando não é esse o caso, a gente precisa conhecer. No caso da alimentação, a mesma coisa. Quantos empreendimentos de alimentação você tem? Imagens internas, externas e quantos assentos os equipamentos de alimentação oferecem. Não sendo, assim, muito brava, muito maldosa, mas, assim, tem que avaliar o empreendimento. Não dá para a gente colocar um pé sujo de esquina, né? Você tem que ver a qualidade do ambiente que você está oferecendo. E nós, profissionais do turismo, somos extremamente críticos nisso. E eu sei que a gente apanha dentro da prefeitura, porque fala assim, nossa, o pessoal do turismo é muito exigente. Não, mas você está mostrando o seu destino. Então, tem que ter qualidade, tanto para hospedagem quanto para alimentação. Quando se fala no posto de informação turística, muitos municípios apresentam lá um quiosquezinho escondido lá não sei onde. O Jarbas tem um surto psicótico quando ele vê isso. Porque, assim, o posto de informações turísticas, ele é extremamente importante. Tanto o posto de informação turística como o site, como os aplicativos, como a Destinos Inteligentes trabalha. Então, todas essas ferramentas são muito importantes para que para que o turista visite o local com segurança, né? Numa fala que eu participei com a secretaria do workshop, essa semana eu ainda comentei que nós, do turismo, nós vendemos sonhos para as pessoas. Então, a gente vende um sonho e a pessoa compra. Quando ela chega no nosso destino, ela tem que achar tudo isso. Então, assim, quando eu trabalhava quando eu fui secretária de turismo em São Bento do Sapucaí, que é uma instância também de montanha, ao lado de Campos e Santo Antônio, eu sempre falava para a minha equipe, senta na praça e se coloca no lugar do turista. O que ele está procurando? Ele acha fácil? Ele não acha? E antes dele chegar aqui? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E o posto de informação turística, obrigatoriamente, ele tem que ter funcionamento de segunda a segunda, não um horário de prefeitura, que começa às 9 e termina às 5, não pode. Quando vem isso para a gente no processo, a gente já observa embaixo, atendimento só pela prefeitura. E o sábado e domingo? Né? É aí que entra a parceria do poder público com a iniciativa privada. Turismo é negócio, negócio é coisa de empresário, e a prefeitura, o poder público, tem o papel dele, mas a iniciativa privada tem o dela, porque ela que faz a coisa acontecer ali, na verdade. Então, justamente por isso, a Lei 1261, um dos benefícios dela é essa força para os conselhos municipais de turismo trabalharem em conjunto com o poder público. Né? Então, uma outra questão, o site, às vezes o município aponta um site para nós no processo, a gente vai lá e abre o site, e para você achar o turismo? Não tem lugar nenhum. Ou se não, tem num ícone lá no canto esquerdo, lá em cima, no meio de tudo, e não tem nada. Está em construção, está em elaboração. Então, sempre está em construção e elaboração. Então, assim, não. Você quer ser um município turístico? Quando abrir o seu site, você tem que ter o turismo na tela, para você ver. E isso tem que estar no processo para nós. Porque a gente vai e confere na hora. Tem alguns municípios que acabam
não sabendo se apresentar adequadamente. Mas aí tem sempre algum membro do Gantt que fala assim, não, eu já fui até esse município e eles têm isso sim, só que eles não estão sabendo se apresentar. E aí a gente revê a análise ali dentro. Mas o que importa para nós, na verdade, é o que está escrito ali, é o que a gente está lendo e as fotos que a gente está vendo, né? Aí é questão de alimentação, a infraestrutura turística, que aí é que é a base, a infraestrutura básica, na verdade, não a turística, que é água, coleta de resíduos. Então, isso para os MITs, as instâncias já têm uma exigência maior sobre tratamento de esgoto. Então, assim, se você quer ir subindo de classificação, você tem que também subir na sua estrutura, né? E aí tem uma questão que a gente analisa, que são os atrativos turísticos. Na maioria das vezes, o município ele não sabe como apresentar o atrativo dele. Ele vai lá e coloca o formulário do Ministério do Turismo. Ele coloca uma foto e escreve nome do atrativo, endereço e um descritivo minúsculo. Então, o que a gente pontua aí? O que vai me fazer ir lá? Por que eu iria nesse município A e não iria no B? Então, no processo, essa apresentação ela tem que ser muito detalhada, com fotos super bacanas do local. Ah, é uma cachoeira? Tá. Quais várias imagens dela? O que ela oferece de estrutura? Ela tem sinalização? Ela tem horário de funcionamento? Ela tem alguém aguardando? O que ela tem? Então, isso precisa ser apresentado. Muitos processos a gente devolve com essa observação. Oferecer um maior detalhamento, mostrar para o grupo que realmente tem atrativo expressivo, porque senão não dá para você acreditar. Que eu vou fazer o que lá? Vou sentar na beira da cachoeira e vou ficar olhando para ela. Tá. Cachoeira, gente, todo mundo tem, a maioria dos municípios tem. Mas o que faz a minha cachoeira ser diferente da cachoeira do outro? Isso é analisado no processo. A questão do plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, cada um de nós do Gantt, a gente tem um olhar mais detalhado para alguns critérios. O meu olhar é para o plano diretor e para os atrativos. O plano diretor, ele precisa retratar o município. Então, assim, ele precisa ter um diagnóstico do município. A partir do diagnóstico, a gente tem o prognóstico, o que está previsto, o que eu posso fazer, o que eu posso construir, quais são os programas, os planos, os projetos, as ações, as metas, as responsabilidades. Porque, assim, o plano diretor, ele não é para o município fazer e colocar ele numa prateleira. É para o município fazer e usá-lo como ferramenta de trabalho, né? Então, ele é ali, ele é meu dia a dia. Eu gosto muito de citar o exemplo de Caraguatatuba, que a Fernanda Galter, ela construiu o plano diretor de turismo e ela fica totalmente brava quando uma ação que ela pontuou ali, ela não conseguiu realizar naquele mês, porque ela faz todo o controle. Então, está previsto isso para esse semestre, isso para o outro, e vamos seguindo. E o plano diretor, ele tem que ser construído em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, com a comunidade. É importante que se tenha o turismólogo trabalhando. Eu tenho várias pessoas que têm experiência bacana de turismo, ótimo, elas vão contribuir muito, mas ele precisa ser assinado por um turismólogo, que é a pessoa que tem aquele olhar mais efetivo para o turismo. Então, isso precisa constar para a gente no processo. O Vanilson já comentou, ele precisa passar pelas audiências públicas, porque mesmo ele é um plano de desenvolvimento, mas como ele tem esse nome de plano diretor, ele precisa passar por uma lei. Então, precisa ter audiência pública, passar pela Câmara, e isso precisa vir para nós. Muitas vezes vem o plano e não vem a lei. Então, a gente não sabe, esse plano foi aprovado? Passou pela Câmara Municipal? Não passou? Um grande número de processos que a gente recebeu, um plano diretor totalmente descoordenado, sabe? Você coloca o prognóstico primeiro, o diagnóstico depois. Então, não, gente, o plano, a gente tem vários consultores aqui que fazem esse trabalho. O plano diretor de turismo, ele tem que ter uma sequência.
Você tem uma sequência que é a partir dessa sequência que você vai desenvolvendo o seu trabalho, né? Você diagnostica o problema e aí vai construindo as soluções para ele, e isso tem que estar no processo. As responsabilidades, quando eu pontuo ações, quem são os responsáveis por elas? Quais são as minhas metas? Médio, curto, longo prazo? Como que eu vou fazer? E como que eu vou conseguir fazer isso? Não adianta eu colocar lá 5 milhões de ações, mas eu não tenho como fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho recurso para isso. Por isso a importância de, no plano diretor, constarem ações que depois você pode usar o recurso do DADTUR. Você apresenta no COC e já vem referendado pelo plano diretor de turismo. Não precisa ser o nome específico da obra, mas a proposta sua, o seu plano, a sua ideia para acontecer. Tá? Então, o plano diretor ele é feito, ele deve ser atualizado a cada 3 anos, e não é a cada 3 anos do ranqueamento, é cada 3 anos da realização dele. Se o plano diretor foi feito em 2021, daqui a 3 anos ele tem que ser atualizado. Alguns municípios confundem e acham, não, teve o ranqueamento, então agora eu tenho que atualizar. Não, mas você já fez o ano passado, então não precisa. Tá? Então, muito cuidado com o plano diretor, ele tem que ter embasamento, ele tem que retratar o município e não fazer cópia e cola de outros municípios que a gente já pegou com o nome da cidade e a gente falou, opa, isso aqui era de algum lugar, né? Não era desse. Mas tudo bem. O outro item, que é o Conselho Municipal de Turismo. Esse é analisado criteriosamente pelo Jarbas, os conselhos municipais. Então, a Lei 1261, ela coloca lá como obrigatoriedade a presença de um representante do turismo, da cultura, do meio ambiente e da educação. Isso pelo poder público. Isso é uma obrigatoriedade. E depois tem a composição da sociedade civil, da iniciativa privada, num outro conjunto. Então, isso tudo tem que ser observado. O Conselho Municipal de Turismo, a gente tem lá a regra das últimas atas precisam ser registradas quando for mandar. Então, assim, atas consistentes, a gente lê a ata e vê, assim, esse Conselho de Turismo se reúne por quê? Né? Que pauta que tem aqui? Então, é de extrema relevância que esses documentos todos que os municípios encaminham dentro de um processo, eles estejam muito bem organizados, estejam em sequência, não coloca documento que não precisa, sabe? O município assinou isso com não sei quem, não sei quem, não sei quem. A gente não precisa disso. A gente precisa saber de fluxo, de equipamentos, de infraestrutura básica, de infraestrutura turística, de conselho municipal, de plano diretor. É isso que a gente precisa saber quando a gente analisa os processos. Tá? Então, ser bem detalhado, em sequência, documentação clara, objetiva, porque senão ou a gente devolve, ou mais radicalmente a gente reprova, ou tem aqueles que têm coisas muito poucas que faltam, a gente oficia e já traz para o documento. Uma outra coisa que a gente costuma fazer também é entrar em contato com os municípios, quando é pouca coisa, a gente entra em contato com os municípios, olha, eu estou com o seu parecer aqui, e pede para ele fazer o ajuste, tá? Então, é isso. Eu acho que o que a lei, só para a segunda questão a ser respondida, como a lei potencializa, eu acho que tudo que ela traz, ela deixa os municípios que têm interesse em ser um município de interesse turístico atentos, porque eles precisam cumprir aquilo ali, afinal de contas, quando a gente assume alguma responsabilidade, eu tenho que conhecer dela. Então, se eu quero ser um município turístico, eu preciso saber o que envolve e trabalhar para isso, né? E para os municípios que já são ou MIT ou Estância, é importante para eles se conscientizarem de que precisa trabalhar direito. Porque, assim, aqueles que achavam que, eu vou deixar como tá, que nada vai acontecer, viram que caíram 3, subiram 3. Então, isso é importante. Eu acho que essa competitividade, essa concorrência, vamos dizer assim, é importante, porque ela deixa os municípios mais competitivos, eles começam a se tornar mais profissionais, né? Muitas instâncias receberam críticas de que elas não têm a estrutura adequada, tá, mas nunca foi cobrado nada delas. E a partir do momento em que elas começaram a ver que era importante elas se qualificarem, elas se estruturarem melhor, elas fizeram isso. E elas tomaram isso como responsabilidade delas. Então,
É um trabalho que vem sendo feito todo em conjunto. A Precesp tem feito um trabalho de apoio aos nossos municípios, a gente até deixa eles doidos, coitados, tem várias instâncias aqui, né, Fábio? A gente deixa todo mundo doido, cobra de um, cobra de outro, para a gente conseguir fazer o melhor possível. Para finalizar, um exemplo que eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo, porque ele fala para todo mundo que foi isso que aconteceu. O Júnior, ex-prefeito de Santo Antônio do Pinhal, quando da época do preenchimento da plataforma, a secretaria nos deu, tanto para a Precesp quanto para a Mitesp, um acesso, nós não víamos tudo que os municípios preenchiam, mas a gente tinha um panorama geral para saber onde os municípios estavam em aberto ou não. E aí a gente foi fazendo contato e dizendo para eles, na aba tal você deve informação, na aba tal você deve informação. Aí, Santo Antônio, eu azucrinava o Júnior, que ele estava sem secretário. Aí, toda vez que eu ligava, ele falava assim, Márcia, eu não aguento mais você falar dessa plataforma. Eu falei, então, só que vai ter ranqueamento? O que vai acontecer? E teve. E segundo ele não perdeu mais pontuação de tanto que eu falei na cabeça dele. Porque senão ele tinha perdido mais pontuação. Né? Porque não teve, era um estagiário que estava preenchendo as informações e não houve tanta atenção no preenchimento da plataforma como se deveria. E aí muitos municípios ainda disseram, a gente não fez com tanto empenho porque a gente não acreditava que ia ter ranqueamento. Aí a minha resposta foi, quando a gente assume um compromisso, a gente não se preocupa se a gente vai ser premiado ou não vai. A gente faz bem o nosso trabalho. Então é isso. Que precisarem, a gente está à disposição. Eu nem sou tão brava assim, mas eu sou um pouco exigente lá no Gantt, porque dá muito trabalho para a gente analisar os processos, não é não, Vanilson? Obrigada, Rodrigo. Perfeitas colocações, Márcia. Ó, todo mundo elogiando sua apresentação. É isso que a gente precisa, Márcia, sabe? A gente precisa pegar esse conhecimento de vocês, que é o dia a dia, e transbordar isso para as cidades, para os gestores, para os conselhos, né? Vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado, todo mundo pedindo, quero apresentar essa apresentação da Márcia no nosso Contour, quero passar para minha prefeita, tá muito bacana, viu? Parabéns aí, ó, timaço hoje, hein? Obrigado mesmo. Conta com a gente sempre. E só assim, a gente tem feito vários encontros com os municípios em eventos, o que os municípios vêm com o parecer deles para pedir um respaldo, uma ajuda, e a gente tem feito isso, tanto eu quanto o Vanilson, a Valdirene e o Jarbas também. Perfeito, Márcia. Muitíssimo obrigado. E agora, com vocês, o nosso grande gestor, Fábio Pontes, lá de Brotas. Fala, Fábio, tá na linha? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Márcia, Vanilson, todos os companheiros aí de turismo, né? Poucos sofredores, outros menos, né? Mas vamos lá, né? É um prazer sempre estar falando aí de turismo, né? Estar falando aí do destinos inteligentes. E estou à disposição de todos aí após a minha fala. Já agradeço a Luciana Pires, que tanto me auxilia aqui, tá? Tanto na questão dos destinos inteligentes, como com toda a gestão do turismo aqui de Brotas. Tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho aí de como que funciona esse trem de destinos inteligentes na prática, né? No dia a dia nosso aqui, né? Então, uma das coisas, né, que tem facilitado bastante é a questão do inventário. Antigamente a gente tinha inventário na unha, né, no Word, né? Então, hoje nós temos na palma da mão. É uma coisa que se a Secretaria de Turismo do Estado, por exemplo, nos pedir, isso é importante, viu, Vanilson, que o Rodrigo falou, e a gente ter um inventário como é no Destinos Inteligentes, que padronizado, é uma maravilha, viu, Vanilson? Que aí a gente só vai apertar um botão e vai estar aí com vocês, né? Para quem teve aquela dificuldade com Invitura e toda hora ter que mandar, nossa, era uma loucura. Agora está muito facilitado. Uma dica para os municípios, a questão do inventário turístico toda abertura de empresa dentro do município tem que passar na Secretaria de Turismo, lógico que empresa ligada ao turismo, que assim que uma empresa
ela tem o alvará liberado por toda a burocracia que tem, né? Passa pelo turismo e aí você já atualiza nos destinos inteligentes, tá? Então, isso é uma facilidade, porque às vezes, senão fica perdido na cidade e você se perde no inventário. A questão turística, né? Então, facilitou bastante. Como a Márcia falou, importante, principalmente nos PITs, ponto de informação turística, estarem abertos de sábado e domingo, né, Márcia? E do horário que o turista está na cidade. E ajudou bastante o pessoal que dá as informações turísticas, oferece informação turística. Nós sabemos que há uma dificuldade nos pontos de informação turística, principalmente quem está na lida aí, de às vezes você vai, entrega um mapa e aí você não pode oferecer uma cachoeira ou você não pode oferecer um restaurante, né? Porque a gente sabe que tem alguns clientes ocultos que nossos próprios empresários vão lá, pergunta lá que restaurante que eles indicam lá no pitch, e às vezes você indica um amigo, né, e dá um problema do caramba, né? Então aí no Destinos Inteligentes tem essa facilidade. Fala para o turista, escreve aí restaurante, aí você vai ter uma gama de restaurantes aí, todos são ótimos na cidade, e isso é muito importante. E também, né, aqui em Brotas, como que deve ser em todo o estado de São Paulo e no Brasil, cada vez mais a gente diminuir a questão do papel, né, gente? Meio ambiente está aí, uma pauta importante no Brasil e no mundo, e aí a gente está diminuindo, então Destinos Inteligentes traz isso também, né? Então isso é muito importante. Importante também a participação daí dos turistas, né? Tanto como dos empresários também. A questão, a gente não sabe tudo, às vezes erra um telefone, ou tem que atualizar, ou o turista foi. Então, antigamente você tinha que ir lá no Word de novo, né? Ou você já tinha um mapa impresso e aí mudou o telefone, mudou o e-mail, fez, por exemplo, no Ecopark, fez uma piscina nova ou fez um restaurante dentro, você tinha que esperar imprimir o mapa novamente para atualizar a informação do empresário, né? Hoje, nada disso. Então, às vezes, aqui em Brotas, o que acontece? O empresário mesmo chega e fala, eu vi lá no Destino Inteligente e minha foto está desatualizada. Pô, legal, manda a foto nova para nós, né? Futuramente, aí o próprio empresário que vai poder abastecer o sistema, né? Mas nesse momento está sendo muito importante essa questão do empresário e do turista também, e a gente online fazer o reparo, né? Aqui, Brotas, para vocês terem uma ideia, do nosso destino Recanto das Cachoeiras, que é um ecoparque aqui, ou Ecoparque Caçorova, até aonde vai ser o Rei Civil, o nosso novo autódromo aqui, de um ponto turístico no outro, dá 50 quilômetros. Então, é importante essa questão do usuário saber as distâncias, principalmente no litoral também tem isso, né? Às vezes as distâncias de uma praia ou outra, e aqui não é diferente. Então, ele vai lá, eu quero ir no Ecoparque Caçorova e eu quero almoçar no Viva Brotas. Meu amigo, ele vai andar 50 quilômetros para fazer isso. Então, com destinos inteligentes, ele consegue ver a distância que ele está de cada atrativo, de cada restaurante. Isso é de suma importância, né? Então, Brotas, ainda bem que não dá para você visitar em um final de semana. Você tem que ficar vindo vários finais de semana aqui para conhecer tudo. E quando está aqui, tem que aproveitar, então tem que otimizar o tempo. Calendário de eventos também. Então, o turista ele está aqui, ele vai ver o calendário de eventos. Às vezes, ele não veio para um evento, mas ele vai poder já planejar que evento que ele vai vir, né? Então, isso eu gosto de rock, ele vai vir no Brotas Rock em setembro. Ou ele gosta de música sertaneja, a música caipira, ele vai vir em julho aqui que nós temos o festival. Então é importante ter o calendário de eventos, e aí depende de nós, né, secretários que estão escutando, atualizarmos direitinho na plataforma. Não adianta a gente ter uma Ferrari na mão e não saber dirigir, não é, gente? Então tem que usar isso, tem que estar as informações, principalmente nós, que é do poder público, bem atualizados aí.
Pesquisa de demanda, que é uma novidade, né? Está lá no nosso painel de gestão. Então, uma coisa que é super importante aqui em Brotas, nós trabalhamos com números. Então, eu falo que eu sou matemático, né? A gente tem que ter muita matemática nesse turismo. Todas as ações nossas aqui, quando eu falo nossos, falo também da iniciativa privada, nós tomamos em números, né? Então, pesquisa de demanda é importante para saber se é o turista mesmo que está aqui, que é aquele que nós projetamos no plano diretor de turismo, se nós estamos seguindo o plano diretor de turismo, certo? Quanto que essa pessoa está gastando aqui em Brotas, para a gente saber o ticket médio, para depois a gente poder falar para o nosso vereador, quando ele questionar, mas você trouxe um evento, você investiu tanto nesse evento, mas o retorno foi garantido através do ISS, então tem que saber quanto que o turista está gastando aqui. Então, a pesquisa de demanda online, isso é meio até impensável, né? Aí, há um tempo atrás, e você saber e ter essa projeção online. Isso aí é de suma importância e vai nos ajudar bastante. É novo, né, Rodrigo? É novo, então estamos começando agora. Exato. Vamos É um precisar processo novo, sob demanda, né? Vocês pediram, a gente fez. E temos também o perfil entrevistador, né? Que além do próprio app pegar a localização do usuário e mandar para ele, né? Uma pergunta se ele pode responder, você pode colocar alguém na praça lá perguntando, respondendo direto no app, que isso vai para o painel de gestão. Exatamente. Eu vou, já adiantando, eu vou usar no evento em agosto, no Brotas Gourmet, para saber que público está frequentando o evento. Isso é de suma importância para a tomada de decisão para o ano seguinte, né? Se é o público que eu quero atingir, é o que está indo no Brotas Gourmet, por exemplo, ou se é mais morador que está no evento. Então, uma ferramenta de suma importância, Rodrigão. Parabéns aí. A questão do dashboard, né? Então, nós vimos aqui em Brotas mesmo, que nós precisaríamos ter roteiros religiosos, um roteiro religioso. Nós estamos montando, né? Então isso veio aí da questão, nós vamos falar um pouquinho mais depois da régua, né? Da necessidade de nós termos o turismo religioso aqui. E aí, juntamente aí com um vereador, nós estamos instituindo aí o roteiro religioso, muito pelo que nós vimos dessa necessidade que nós tínhamos. Mapa de calor, saber aonde que estão os nossos turistas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma área aqui, que é a área da Santa Cruz, que está crescendo a parte gastronômica, e através do mapa do calor a gente consegue enxergar se os investimentos que nós estamos fazendo nessa área aí, se realmente está atraindo os turistas, se eles estão abrindo o aplicativo. Então, o mapa do calor é muito importante, principalmente numa cidade como Brotas, que ela é muito extensa, e a gente já consegue visualizar que nós precisamos investir mais no centro da cidade. As pessoas elas ficam muito mais na zona rural, aqui não tem os ecoparques no centro da cidade. Então, o aplicativo já nos mostrou isso também, tá? Dados atualizados de hospedagem, capacidade de alimentação. Então, se eu estou numa reunião de negócio com uma grande empresa que quer trazer um grande evento para cá, primeira coisa que perguntam, capacidade de hotelaria e capacidade de gastronomia, né? Então, hoje eu tenho exatamente quantas cadeiras eu tenho nos restaurantes. Também é uma coisa impensável, né? Turismo era muito chutado, né? Então, quantos leis você tem? Eu tenho uns 2.000, né? E aí tinha 1.000, 1.100. Você tem quantos restaurantes? Quantas cadeiras de restaurante? Então, é muito chutado, né? Então, isso aí, o turismo não é uma atividade amadora, né? É uma atividade econômica que tem que ser tratada com profissionalismo. E isso traz, né, os números de suma importância. Então, a pesquisa de demanda, calculadora do ranqueamento. Eu adoro ranqueamento, viu, Márcio? Para mim, é uma das maiores evoluções que teve no turismo do estado de São Paulo, é o ranqueamento, né? Principalmente nós, que somos profissionais, trabalhando profissionalmente, então, as cidades, elas têm que ser profissionais. Todos têm que tratar, todo mundo tem que ter, todos os prefeitos, como
uma política pública importante para a população, né? Para o emprego e renda, e nada mais justo do que esse ranqueamento. Então, os MITs aí que se preparem e as instâncias que também se preparem, né? E o Destinos Inteligentes aí, ele tem isso, né? Não é exato, né? Mas tem como você mensurar como que você está, aonde que você tem que melhorar. Então, eu já fui atrás até da questão do turismo de sol e praia, não é? Aqui em Brotas tem, né? Que nós temos aqui praias de água doce. Então, são coisas que essa régua aí nos mostrou. Então, essa imagem que nós estamos vendo é do dashboard, então aí os meios de alimentação, aí 79 meios de alimentação, 4.578 cadeiras, meus amigos, nós temos aqui em Brotas. Só para abrir um parênteses aí, né, Brotas está fazendo 30 anos de turismo esse ano aqui, nós engatinhamos ainda no turismo, né, mas crescemos muito rápido, e 30 anos atrás nós tínhamos dois restaurantes, e nós tínhamos um hotel, uma pousada. Em 30 anos, né, crescemos para 59 hotéis e 79 meios gastronômicos. Então, para você ver a evolução que teve o turismo aqui em Brotas. E aí nós conseguimos ver também essa evolução. Em um mês aí nós tivemos a criação de dois hotéis, então isso dá para ver também na plataforma, de suma importância, e você vê que nós estamos crescendo. O segmento, né? Então o segmento de pesca que falar, nós temos um de saúde, religioso, que nós não tínhamos, né? E através da plataforma conseguimos enxergar isso, que nós precisávamos, até por causa do ranqueamento também. Isso é uma profissionalização, tá? Então, uma coisa liga a outra, e nós atingimos todos os segmentos turísticos aí. Já falei do mapa de calor. E aí é o que eu falei, né? Então, nós não tínhamos um atrativo, não é que nós não tínhamos, nós tínhamos e não enxergávamos um atrativo cultural tombado pelo Condefat. E aí nós temos uma escola, né? E aí já linkamos... Você está perdendo a fala do prefeito, do secretário de Turismo de Brotas, cara. Nossa. E aí nós pegamos essa escola, juntamos lá, Márcia, com o que a Precesp fez, do turismo na escola, não é? E adivinha, a escola lá, né, a coordenadora está participando do turismo na escola, e aí nós temos, sim, um atrativo cultural aí, tá? Enxergamos também por cada plataforma, viu, Rodrigo? Fábio, e a visita técnica do turismo na escola foi em Brotas. Foi em Brotas, justamente. E o que eu estou falando aqui, gente, eu não estou puxando o saco do Rodrigo, não, porque se tivesse, ele sabe muito bem, aqui em Brotas nós temos um turismo muito forte, muito profissional, e nós trabalhamos com os melhores. Nós aqui não conseguimos, no turismo não podemos ter meia régua, né, ou meia rasa, né? Então, muita coisa eu cobro o Rodrigo, que tem que melhorar, e ele vem fazendo um grande trabalho aí. Aí, olha a minha calculadora, Márcio, do ranqueamento. Nós estamos com 81 pontos. E na última pontuação nós estávamos com 78,25. Então, a gente quer chegar à pontuação máxima, 125. Eu sei que é difícil chegar lá, mas nós vamos chegar perto lá, você pode ter certeza. Então, a plataforma, ela vem nos mostrando onde que nós temos que melhorar. Porque no dia a dia, gente, é uma loucura a gestão do turismo, porque o turismo não é só... Eu sempre falo isso. Outro dia me falaram, mas o turismo não é só fazer show na praça, né, gente? O secretário de turismo ele tem que estar ligado o que está acontecendo na saúde no município, o que está acontecendo na educação do município. Uma questão muito forte, nós estamos fazendo uma barreira digital aqui, com câmeras de monitoramento. São mais de 50 câmeras que nós estamos colocando aqui. É importantíssimo para a população e vai ser mais um legado aí para o nosso turismo, né?
que uma cidade segura atrai mais turistas, né? E aí é muito importante a gente estar ligado em tudo. E por isso que, além da plataforma nos ajuda isso, na parte da educação, na parte religiosa, ela já nos abriu um horizonte aí. Nossa, Fábio, obrigado. Você sabe que vocês estão passando a apresentação aqui, e eu vou ser bem sincero para vocês, quem fez a apresentação foi a Luciana. É que eu sou um secretário que eu tenho matemática, eu preciso, planejamento e execução. Não adianta a gente ser um secretário que só planeja e não executa, né? E eu preciso de ter pessoas competentes ao meu lado, como que eu tenho a Luciana, né? Então, e a gente, só de olhar, a gente sabe, né? E eu sou sincero, era 9h45, eu estava no gabinete do prefeito falando sobre essa questão do monitoramento de contas. Mas quando a coisa acontece, quando a gente não precisa inventar as coisas, quando o produto é bom, então a gente chega e fala, né? Porque eu sinto isso no dia a dia, a melhoria que teve aqui para Brotas, a questão dos destinos inteligentes, a facilidade, né? Então, essa é a minha fala, Rodrigo, e agradeço aí pela parceria e acredito muito aí, Vanilson, que nós precisamos aí estar bem afinado aí na questão da Secretaria de Turismo do Estado, juntamente aí com os destinos inteligentes. Eu sei que tem toda essa questão burocrática aí, né, mas eu faço muito isso, né? Eu copio melhor, né? Eu copio de outros locais aí melhor. E eu acho que o Rodrigo também, ele não é bobo nem nada, ele vem aí brilhando aí e fazendo, melhorando o seu produto conforme o trabalho aí que a Secretaria de Turismo pede. Então, a pesquisa de demanda é uma dessa, o ranqueamento é um desse, e nós precisamos de produtos assim, que estejam atrelados para a melhoria do nosso serviço, facilitar o nosso serviço dentro de uma cidade que não é fácil. É isso, Rodrigo. Até que falei pouco. Ah, perfeito, Fábio. Nossa, falou pouco, mas falou bonito, como diria meu pai aqui em Bitinga. Nossa, Fábio, obrigado pelas suas palavras aí. Eu fico muito feliz de ver que é um esforço enorme construir uma ferramenta dessa, não saiu da nossa cabeça, saiu da cabeça de vocês que estão me pedindo coisas. Ontem mesmo eu estava com o Rodrigo de Itanhaém, me pedindo aí que a gente coloque lá no nosso dashboard, então, o mapa de calor, a gente seleciona as datas, né? Se a gente selecionar as datas, a gente colocar a quantidade de aberturas do app, para eles irem acompanhando isso, né? Nem passei isso para o Edmar, porque eu fiz isso ontem à noite, hoje a gente já está aqui, mas são essas sugestões que ajudam que ajudam todos, que são as boas práticas que a gente busca compartilhar. Esse evento de hoje é isso, para compartilhar as boas práticas, né? As falas de vocês aí, incríveis, assim. Eu estou vivendo isso, respirando isso já há muitos anos e aprendo a cada minuto com vocês, né? Muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação, Fábio. Lu, obrigado aí também por essa ajuda aí, né? Que você a construir esse conteúdo do Fábio. Depois eu até vou pedir para você falar um pouquinho. A gente já está terminando o nosso tempo, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar falar 5 minutos, só para corroborar mais um pouquinho dessas questões, né, que são pontuadas por todos. Eu vou falar primeiro Aqui, essa foto é interessante porque eu estou no cume, né, do Monte Everest, as pessoas me conheciam como o Homem da Montanha, a Márcia mesmo falou, né, você conhecia o Rodrigo como o Homem da Montanha, mas eu me formei em engenharia de computação e tenho alguns amigos como o Edmar, que são magos aí da tecnologia. O destino turístico inteligente é um espaço inovador, acessível a todos, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica. Então, quando você se associa a uma empresa como Destinos Inteligentes, você está comprando uma plataforma, uma tecnologia, e junto a gente entrega também serviços. Só que você não está se tornando um destino turístico inteligente. Como o próprio Fábio falou, você tem um monte de coisas que você precisa fazer, né, para melhorar o turismo na sua cidade. E falando também com o Ministério do Turismo, o Lê Braga falou um pouco disso, eu tenho um pessoal lá no Ministério do Turismo especialista nisso, foi feito, né, um chamamento público, estão selecionando 10 cidades, vão receber consultoria. Existem, se não me engano, 100 indicadores para se transformar num DTI.
né? Então, o Destino Turístico Inteligente é um nome bonito, é um nome bacana, mas não é porque você comprou uma plataforma que você se tornou um DTI, né? Você tem, é o começo de uma caminhada onde você consegue enxergar o que está acontecendo, uma parte, pelo menos, do que está acontecendo, né? E endereçar a solução dos problemas. Então, esse conceito de destinos inteligentes é importante ficar claro, né? Nós somos uma plataforma, uma ferramenta de gestão e não uma consultoria que te certifica ser um destino inteligente, mas é um sistema de todos, né? Por que é um sistema de todos? Justamente isso, né? A gente coloca uma plataforma de gestão inteligente de turismo onde todas as pessoas capacitadas e trabalhando dentro do mesmo padrão conseguem cadastrar as coisas lá, né? As pessoas usando o guia digital colaboram e isso tudo vai construindo, né, um conteúdo importante, um conteúdo que é oficial. Ninguém entra lá e se coloca lá. Tudo que entra na plataforma tem curadoria nossa, né? Estamos desenvolvendo essas novas funcionalidades sob demanda, ou seja, como eu falei, né, o Rodrigo lá de Itanhaém acabou de me pedir uma coisa, vamos colocar na nossa linha de produção. O Trade Admin, que é o próprio dono do estabelecimento, entra lá e poder colocar os seus dados. Já está praticamente pronto em fase de testes, né? Se vocês olharem, vamos lançar agora uma nova versão do app, com novos pins, para você tentar identificar, olhando o pin, já saber o que é, né? Estamos puxando as avaliações do Google, então aí, Vanilson, quando você quer qualificar, né, o seu destino, imagina, você coloca ali as avaliações, não só do Google, a gente quer puxar avaliações de outras plataformas também, ter todas as avaliações ali, e o mapa de calor, ou seja, a quantidade de visitas naquele local, né, você consegue qualificar ali muito melhor. E estamos buscando também, né, o que está na moda aí, que é a inteligência artificial. Na verdade, a gente já endereçava isso há muito tempo atrás, e agora a gente não pode deixar de comentar que a gente está buscando também colocar, né, inteligência artificial para dentro da nossa ferramenta, tá? Então, essa plataforma de gestão inteligente do turismo, como foi mostrado aqui, né, ela trabalha com um painel de gestão, onde você faz o cadastramento da oferta, não só atrativos, mas também falando de eventos, falando também... Deixa eu fechar aqui o Renato, peraí. Falando de eventos, falando de regionalismos, falando de rotas, né? Ela vai para o guia digital e esse guia devolve, né, informações para a nossa plataforma. O guia de turismo digital é isso que eu falei, né? É o conteúdo colaborativo. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, das rotas, que é uma coisa que a gente está começando a implantar agora. Temos poucas rotas implantadas, mas está em desenvolvimento, está muito bacana. Esse aí é o roteiro do vinho, lá em São Roque. Você consegue ver, né, as fotos. Você sabe que o roteiro do vinho tem 2 trechos, então trecho leste, né, que está aqui. Aí você puxou para o lado trecho oeste, um roteiro de vários dias, né? Você consegue dia 1, dia 2, dia 3. E aí em cada um dos dias ou em cada um dos trechos você consegue mostrar o que tem ali, né? Tá tudo que tem ali e no final do card os atrativos, a alimentação, os serviços, né? Quem é autorizado a operar aquele roteiro. Então, se você clica no card, você abre também esse card para ver o que tem lá dentro, né? No caso do Vinhos Frank, você tem lá, né, a lista de coisas que ele tem, as fotinhos, aquilo que a Márcia acabou de dizer, que é super importante. Por que eu vou visitar esse lugar e não o outro, né? E nós temos, então, a função ver no mapa. Quando você clica ali, ver no mapa, o que vai acontecer? Ele vai calcular e vai abrir aquele roteiro no mapa. Olha que coisa incrível, né? Maravilhosa. Então, a gente está, trabalhando, endereçando os roteiros regionais. Naquele caso ali estava para você fazer a pé, clicou ali no botãozinho para fazer de carro, o Google já vai lá, recalcula a rota para você poder fazer de carro. Aqui eu lanço para vocês também em primeira mão. Nós temos cadastrados no nosso app, eu não vou saber esse número porque ele cresce a cada dia, mas centenas de estabelecimentos, para não dizer que chegou na casa do milhar, de estabelecimentos acessíveis. E tem uma família chamada Brasil Especial, que é muito especial mesmo. Eu já conversei com o Preto, com a Fábia, e eles estão montando alguns locais que eles já visitaram que realmente são especialistas em acessibilidade. Então, em breve, nós teremos aqui no Destinos Inteligentes rotas para PCD. Você, por exemplo, na Serra Taqueri, vai poder viajar durante 7 dias com os hotéis, restaurantes, atrativos, aquaparques, todas as coisas que estão adaptados, especializados em receber, por exemplo, uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa com deficiência, né? Os benefícios são para todos,
Para governança, a gente falou muito de municípios, mas nós temos IGRs, né, Circuito das Águas, consolidando todos os dados da região toda. No caso da governança, a Precesp, né, tem nossa cooperação técnica, a Precesp tem acesso a essas informações de todas as instâncias, né, e também gestão de roteiros, como, por exemplo, o Caminho da Fé, que em breve, né, se Deus quiser, a gente vai lançar também, já temos, né, tudo pronto, está sendo em fase de teste para lançar o Caminho da Fé. Para o trade, é mais uma ferramenta de divulgação, é a presença digital, precisa ter Instagram, precisa ter Facebook, precisa ter site, precisa ter destinos inteligentes ali também, né? Principalmente os pequenos, a gente divulgar a economia criativa, artesãos, divulgar, né, os condutores, os guias, turismo de base comunitária, e a experiência para o usuário, a gente tentar entregar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de oficial, o que a gente está preparado para receber o turista ali, né, e o munícipe. Fizeram essa pergunta no chat, né? Como estimular o uso do guia digital pelo usuário? Então, a gente precisa desse trabalho conjunto, iniciativa privada, poder público, o trade estimulando o uso do guia para os seus próprios colaboradores, porque quando a pessoa que trabalha ali sabe usar e vê os eventos da cidade, por exemplo, o cozinheiro, ele sabe se planejar porque vai ter um mega evento no final de semana, ele sabe se planejar, né? Ele consegue entender esse fluxo e consegue explicar isso para as pessoas que vão visitar o estabelecimento. Então, colocar também materiais para os usuários. Vários hotéis hoje já me falaram que tem naquele cartãozinho que fica no quarto, ou um adesivo, ou no próprio e-mail que manda, né, LS Vilas, uma série de hotéis falando que, lá em Águas, falando que o turista fica bastante tempo ali na cidade e ele precisa saber o que tem para fazer, né? No Rancho da Tirolesa, o Rogério lá, se você pegar o cardápio, na contracapa do cardápio tem lá o Destinos Inteligentes, o QR Code, para o turista ficar mais tempo na região, né? E posts compartilhados nas redes sociais, divulgações internas, toalha de mesa, e o trade também manter seus dados atualizados, colocar foto nova, melhorar, mudar o horário de funcionamento, sabe? Isso é uma construção, por isso que é um sistema de todos. Hoje nós estamos aí em uma grande dezena de locais, né? Temos aí aqui Bitinga, minha cidade natal, Brotas, como foi falado, mas a gente está em várias outras cidades, já saímos, né? Extrapolamos a fronteira estadual, em Goiás, Pará, estamos fechando ali sul de Minas, Mato Grosso do Sul, várias cidades, estamos em negociação com várias IGRs, está muito bacana, pessoal, assim, e o processo é esse, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai incorporando na ferramenta e vai passando isso, né, para quem entrar junto nessa jornada. O custo é extremamente acessível, é muito barato mesmo, uma cidade sozinha jamais teria condições, quer dizer, a não ser uma grande capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mas não teria condições de bancar um sistema como esse. Nós estamos, né, em Guarulhos, nós estamos em São José do Rio Preto, cidades que têm aeroporto, estamos conversando bastante lá com o Alexandre Caprioli, com Eras em Campinas, para tentar entrar e estar no aeroporto também de Viracopos, ou seja, estamos tentando ajudar a Torre de Pedra, Charqueada, Uchoa, cidades pequenas, né, que tem Bariri, que tem um potencial, Iacanga, que tem um potencial muito bacana, que tem ali o seu turismo, e estamos também, né, trazendo grandes players como Guarulhos, São José do Rio Preto, Campinas, Sorocaba, para ajudar nesse caldo, né? Então, queria explicar para vocês, para finalizar, o que é o conceito de exponencialidade. A tecnologia permite isso, ou seja, né, a gente consegue atender 1, a gente consegue atender 10, a gente consegue atender 100 e a gente consegue atender 1000 sem precisar inchar demais, né, a nossa base, a nossa empresa, a nossa equipe. Então, se hoje um estado inteiro chegar para mim, né, o estado de São Paulo, Vanilson, falar quanto tempo você coloca todas as cidades, 210 municípios, 70 instâncias e 140 MITs no ar. Se a gente fizer um cálculo de 200 registros por cidade, nós vamos ter aproximadamente aí 42 mil registros, né? Então, se a gente conseguir lançar devagar, isso está 3 por hora, né? Em 8 horas, vão dar 24 registros por dia uma pessoa. Então, fazendo os cálculos, com uma equipe bacana aí, em 3 meses, a gente tem o estado de São Paulo inteiro, né, lançado no ar. E, claro, aí é uma caminhada, né? É o começo para que isso seja melhorado a cada dia, tá bom? Por isso que eu acredito que é só juntos que a gente vai revolucionar o turismo, né? Não adianta a Márcia ser essa
pessoa super competente, não adianta o Vanilson estar lá na secretaria super competente, o Fábio super competente lá em Brotas, né, o Lebraga e todas as pessoas que estão aqui junto com a gente também, todo mundo lutando. Se a gente conseguir lutar junto, a gente vai conseguir revolucionar o nosso turismo. Então, eu fico extremamente feliz, né, de ter todos vocês aqui comigo hoje. Fico feliz de poder oferecer um pouco, né, do nosso conhecimento, não do meu, mas do nosso, da Luciana, do Edmar, do André, da Thalita, do Lisandro, de todos, do Vitor, de todas as pessoas que estão na nossa equipe, que hoje são 16 pessoas, tá? E para poder juntos realmente oferecer para vocês, né, a melhor experiência em termos de tecnologia. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o meu contato. Pode me escrever, pode me ligar. Às vezes eu demoro para responder. Agora, nesse momento, estou com problemas pessoais, então estou demorando bastante para resolver. O André, que é o nosso gestor aí da parte comercial, está fazendo um trabalho incrível, trabalho muito bacana. Parabéns aí. Tem aí o e-mail do André, o WhatsApp dele. Estamos à disposição, pessoal. Vocês podem entrar na loja, Apple Store, Google Play, escrever lá Destinos Inteligentes, baixar o aplicativo, ver que a gente trabalha o turismo regional, a gente trabalha as regiões turísticas, então o nosso próximo evento pretendo endereçar um pouquinho, né, dessa questão do turismo regional, porque também é outra forma de a gente abordar o turismo que vai fazer total diferença, né, para as nossas cidades, para os nossos empreendimentos, para os nossos guias e condutores, para os nossos artesãos. Tá bom, gente? Estou aqui à disposição. Eu não consegui acompanhar mais o chat. Se alguém puder me passar alguma Rodrigo, questão. Oi, pode falar. tem duas observações ali, até a Luciana já respondeu uma lá, que a pessoa fala que as atualizações do plano são trimestrais. Não, a Luciana reforçou lá que as atualizações são a cada 3 anos, né? E aí vem a pergunta embaixo: precisa passar pela Câmara, precisa fazer audiência pública? Precisa, porque você está atualizando o seu plano, você está mexendo nele, então você precisa fazer audiência. E aí tem uma pergunta da Silvia sobre 2020 não conseguiu passar pela Câmara ou fazer audiência por causa de pandemia e tal, vai fazer agora em 2023, então o que tinha atualizado lá em 2020 provavelmente já mudou em 2023, então passa agora, atualiza, faz as audiências, tudo certinho como precisa seguir, para ter o plano atualizado. E mantenham os planos atualizados e usem eles, não deixem guardados. Não adianta fazer plano e não seguir o plano, né? Tem que fazer, planejar, tem que executar e depois medir o resultado, né? Se foi bacana, se foi bem empregado o recurso. Isso mesmo, Márcia. Muito obrigado. Vanilson, Fábio, alguém mais quer colaborar? Não sei se o André quer falar um oi aqui para todo mundo. A gente está aqui já estourado com o tempo, mas acredito que foi muito produtivo. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Obrigado a todos. Se alguém quiser falar, por favor. Eu quero contar uma coisa minha pessoal agora, não é da Precesp, tá? No ranqueamento, a minha cidade ficou em 7º lugar, São Bento do Sapucaí. Olha que beleza, gente. Foi um trabalho, ó. Eu saí de lá, meu prefeito falava assim: a gente vai sair daqui e vai deixar tudo extremamente organizado, porque a gente nunca vai perder, não pode perder esse título. E eles azucrinavam a gente para manter tudo certinho. Aí, quando teve o ranqueamento, eu abri aquela lista, meu coração ficou pendurado num fio. Falei, gente, que posição que nós ficamos. Em 7º lugar. O pessoal que tinha trabalhado comigo ficou lá. Agora a gente tem o Otton aqui, que conhece a gente também, trabalhou juntos. E a gente ficou em 7º lugar. É muito bom, né? Incentiva a trabalhar mais ainda para sempre manter essa posição. Perfeito. Se vocês tiverem melhorar essa posição, né? Se vocês tiverem uma ferramenta como a Destinos Inteligentes, vocês vão conseguir olhar quais são os pontos de melhoria e atacar direto, né, na raiz do problema. Tá ouvindo, né, Otton? Tá ouvindo. E eu coloquei aqui. Estou tentando, o André está batalhando com a gente aqui, nós vamos tentar conseguir, a Márcia tem apostado muito nisso, a gente está tentando, nosso plano diretor já está pronto, revisão, está mandando, mas a Márcia está dando um grande apoio aqui, vamos ver se a gente consegue trazer esse aplicativo para nós. Eu vi aí o exemplo de Brotas, que estão anos-luz na frente, sabe? Acho que a gente tem muito para crescer, como todas as nossas cidades que estão aqui envolvidas. E eu acho que vai longe esse projeto, viu, Rodrigo? Parabéns, viu? Parabéns, Marcinha, parabéns a todos aí. Obrigado, parabéns a todos. E só para complementar aqui, Márcia, olha a foto do Vanilson aí, que está lá no fundo. Pedra do Baú? Pedra do Baú.
Você tá muda. Só para te mostrar. Ele fez um desaforo para mim, que ele foi em São Bento no dia que eu não estava. E aí, olha, mas ele veio com uma lembrança maravilhosa da Pedra do Baú lá no fundo, né? Que ela é minha, hein, gente? É nossa, é nossa. Rodrigo também gosta dela. Eu amo aquele Vem, lugar. vem que eu tô do lado aqui, eu moro do lado de São Bento. Ah, Arthur. Nossa, Arthur. Vamos para Paraisópolis. Quando? Vamos decolar no Machadão, pousar aí na Pedra do Baú. É minha boa. Obrigado, pessoal. Então, ótimo dia a todos, bom finalzinho da semana e agradeço de coração a presença de todos. Um grande abraço. O conteúdo aqui, a Thalita me agradecendo e falando que em breve esse conteúdo vai estar disponível para todos aí no YouTube, tá bom? Põe a Thalita aí para dar tchau para todo mundo. A Thalita. Thalita está de home office. Eu tô de home office, tudo bem? E Jaminha ajudando a cuidar da minha mãezinha, que meu pai está É isso aí. hospitalizado, tá uma loucura. Melhores. Valeu, abraço, gente. Eu não pedi para fazer a foto dessa vez, né? Pode o print da tela. Rodrigo, vem escalar com a gente aqui em São Bento, meu amigo. Quem está falando? Quem está falando? É o Otton, sou eu, desculpa. Bem, estamos esperando Cara, você, se você puder vir aqui, vai ser muito legal. Falar para você que eu aluguei uma casinha aí na zona rural com alguns amigos escaladores para tentar ir. 2 meses eu não consegui ir, agora eu tive problema pessoal, não consegui na abertura da temporada de montanha e acho que nos próximos 2 meses eu não vou conseguir, mas em breve eu estarei aí, cara. Bom, então você está convidado para o próximo Mountain Festival que teve aqui esses dias agora. Eu acho que vai fazer diferença seu trabalho, esse aplicativo aqui para esse povo todo saber o que a gente tem, graças a esse time todo que você tem, cara. Estamos te esperando. Cuida da mãezinha que a gente vai te esperar aqui, velho. Valeu? Bacana, obrigado. Quem puder, abre a câmera. Eu vou fazer um print dessa tela aí, ó. Já foi bastante gente embora, mas eu esqueci de fazer um print screen. Abre a câmera aí, quem tiver por aí, ó, que legal. Rejane, Lisandro, André, nossa galera dá para ver pelo fundo. Fica bacana. Acho que... Segundo as informações da polícia, inclusive a gente tem imagens das câmeras que mostram. Aí. Bom, se o pessoal estiver ouvindo, abrir a câmera para a gente fazer um print screen. Mas tá difícil, né? Acho que já desarticulou tudo. Olha lá, olha só, Praia Grande ali também. Leal, ô Leal, estava aí, escutou finalmente, vamos conversar, que bacana, extremamente competente. Cara, só tem fera aqui, gente, ó. Gabriel Pita, fera, Gabriel, que mais? Gabriel ajuda pra caramba a gente lá na Precesp. Rafael, cadê? Pô, tem muita gente bacana aí, gente, muito boa. A Solange lá de Paraibuna, tamo junto, Connection, amiga do turismo. Parabéns aí, Rodrigo, um grande abraço para vocês, sucesso sempre. Opa, obrigado. Tirei um print aqui de vocês, gente, obrigado, viu? Juliana Medeiros, Luana Hipólite.